Oi, seja bem-vindo ao meu canal de histórias. Aqui eu conto histórias cotidianas do dia a dia da vida de pessoas reais e irreais. Histórias que podem parecer com a minha, com a sua, com a de alguém que você conheça. E é isso, vamos lá para a história. Ele aprendeu, ele aprendeu a ser pai quando virou tudo o que restou. Ninguém prepara um homem para criar os filhos sozinho, muito menos quando ele perde a mulher, que sempre foi o coração da casa. Carlos nunca foi o pai ausente, mas também nunca foi o pai do tipo que sabia tudo. Quem cuidava dos detalhes era Ana. Ela era quem lembrava das consultas, das reuniões da escola, dos remédios na hora certa, as lancheiras prontas, das roupas limpas, das noites mal dormidas, quando os filhos ficavam doentes. Carlos trabalhava. Ana sustentava a casa com amor. Eles tinham 2 filhos, Pedro, de 9 anos, agitado, curioso, sempre cheio de perguntas, e Luísa, doce, sensível, grudada na mãe como se o mundo inteiro coubesse ali. A vida deles não era perfeita, mas era completa. Até que um dia em que deixou de ser. O acidente aconteceu numa tarde comum, uma ligação, um silêncio estranho do outro lado da linha, e depois palavras que ninguém nunca está preparado para ouvir. Ana não voltaria. Carlos não chorou na hora. Ele só ficou parado. Como se o corpo ainda estivesse ali, mas a vida dele toda tivesse saído. O velório foi como se ele tivesse perdido a memória. Pessoas falando, abraços, frases prontas, mas tudo que ele conseguia era pensar: como eu vou dar conta? Como eu vou contar isso para eles? Como? Naquela noite, ele teve que fazer o que nenhum pai deveria precisar fazer: sentar na cama dos filhos e destruir a inocência deles. Pedro ficou em silêncio, olhava fixo para o chão, como se estivesse tentando entender algo que não fazia sentido. Luísa só perguntou: mamãe vai voltar amanhã? Carlos engoliu o choro. E naquele momento ele deixou de ser apenas pai. Ele virou tudo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa parecia vazia, silenciosa, fria. O cheiro de Ana ainda estava em tudo, mas ela não estava mais ali. Carlos percebeu rápido que não tinha tempo para desmoronar. As crianças precisavam dele, mas ele não sabia como fazer. Na primeira semana, esqueceu de mandar lanche para a escola. Pedro ficou sem material um dia, muito importante na escola. Luísa chorou porque o cabelo não ficou igual o que a mãe fazia, e Carlos se sentiu o pior pai do mundo. Uma noite depois que os dois dormiram, ele sentou no chão da cozinha e chorou. Chorou pela esposa, pelos filhos, por si mesmo. Eu não sei fazer isso sozinho, ele sussurrou. Mas, mesmo sem saber, ele continuou. No dia seguinte, acordou mais cedo, tomou o café, queimou o pão, errou o café, mas tentou. Começou a anotar tudo: horários, compromissos, tarefas. Aprendeu a prender o cabelo de Luísa, assistindo vídeos. Demorava, ficava torto, mas ela sorria mesmo assim. Tá bonito, papai. Pedro começou a ajudar mais, sem que ninguém pedisse, e aquilo
partiu o coração de Carlos, porque os filhos não deveriam precisar ser fortes tão cedo, mas eles estavam sendo, juntos. As noites ainda eram difíceis. Luísa chamava pela mãe, Pedro chorava escondido, Carlos aprendia a ser colo. Mesmo quando também precisava de um. Meses se passaram e a casa começou a mudar. Ainda havia saudade, ausência, mas também havia rotina. Carlos já não esquecia mais os horários, já sabia o gosto do suco que cada um gostava, já conseguia rir de novo, mesmo que às vezes doesse. Um dia na escola houve uma apresentação, Dia da Família. Carlos quase não foi. Achou que não daria conta, mas foi. Sentou no fundo, tentou passar despercebido. Quando Luísa subiu no palco, ela olhou para a plateia, procurou e, quando encontrou o pai, abriu o maior sorriso do mundo. No final, ela correu até ele e disse: "Eu sabia que você vinha." Carlos se ajoelhou e abraçou a filha forte. E naquele momento ele entendeu. Ele não precisava ser perfeito, só precisava estar ali, presente, de verdade. Anos se passaram. Pedro cresceu, Luísa também, e Carlos se transformou. Ele nunca deixou de sentir falta de Ana, nunca, mas aprendeu a seguir. Um dia já mais velho, os filhos estavam conversando. "A gente teve sorte, né?" disse Pedro. "Por quê?" perguntou Luísa. "Porque mesmo depois de perder a mamãe, a gente não ficou sem amor." Carlos ouviu aquilo na porta, em silêncio, com os olhos cheios de água. Porque, no fundo, era isso que ele tinha tentado fazer o tempo todo. Não substituir, mas continuar. Anos depois, na formatura de Luísa, ele subiu no palco. Segurou o microfone e disse: "Eu perdi minha mãe muito cedo, mas nunca deixei de me sentir cuidada." Ela, né? Ela subiu no palco e falou: "Nunca deixei de me sentir cuidada, porque meu pai virou tudo e nunca desistiu da gente." Carlos não segurou o choro e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo além da dor. Sentiu orgulho, porque no fim, ele não foi o pai perfeito, mas foi o pai que ficou. E às vezes, isso é tudo. É o necessário e o suficiente. Pois é, gente, é verdade. Às vezes a gente tem que ser forte. Muitas das vezes não pela gente, mas porque amamos. Espero que vocês tenham gostado da história. Até a próxima. Deus abençoe. Um beijo, um cheiro e até logo. Tchau!